Quero registrar a mudança da nossa manchete. Esse assunto do Gilmar Mendes vai realmente causar aí muita movimentação no noticiário, porque é já a manchete principal do UOL também. Gilmar decide que só a PGR pode pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. A quantidade de reações já começam a aparecer pelas redes sociais. A gente tem aí, por exemplo, o senador Eduardo Girão já foi às redes sociais e criticar, e falou, escárnio dos escárnios. Justamente um dos campeões de pedido de impeachment, Gilmar Mendes, anula o já desmoralizado Senado Federal. Isso é o que eu chamo de advogar em causa própria. Agora é fechar as portas ou reagir à altura, pois Gilmar Mendes já havia se manifestado publicamente várias vezes contra tais pedidos, ou seja, deveria ter se declarado suspeito. E aí ele diz, com a palavra Davi Alcolumbre, estão pressionando aí Davi Alcolumbre, isso vai, talvez trazer aí mais encrenca em relação a essa crise com o Senado. Tem mais também participação, Carlos Viana também coloca já nas redes sociais aqui a opinião em relação a essa decisão de Gilmar Mendes. Carlos Viana, que é senador por Minas Gerais, diz que a decisão de Gilmar Mendes exige uma posição clara em defesa da Constituição e do equilíbrio entre os poderes da República. Ele pedindo aqui para que defender o Senado é defender a Constituição e ele pede que o parlamento não seja espectador, o parlamento é garantidor e exige aqui que o Senado também se pronuncie, diz ele. O Senado permanece vigilante, firme e comprometido com a defesa da Constituição, da democracia e do direito do cidadão de ter voz ouvida pela instituição que representa a Federação e os estados brasileiros. 11 horas e 20 minutos, tem mais manifestação aqui em relação à decisão do Gilmar Mendes, muitos políticos se pronunciando neste momento. Quem escreveu há pouco também pelas redes sociais, Magno Malta, e muitos deles, que pedem, inclusive, impeachment de ministro, O senador Magno Malta escreveu, meu Deus, estão reescrevendo a Constituição, agora decidiram que a raposa vai vigiar quem entra no galinheiro. É o auge do absurdo institucional. Vamos lá, vamos refletir e entender esse posicionamento dos senadores. Josias, isso pode trazer ainda mais lenha para a fogueira dessa disputa e dessa briga. Ô, Josias, tá me ouvindo agora? Você ouviu até o... Você ouviu eu falando do... Eu vou repetir tudo, porque ninguém ouviu nada, eu acho, O Magno Malta falou agora há pouco, estão reescrevendo a Constituição, Agora decidiram que a raposa vai vigiar quem entra no galinheiro. É o auge do absurdo institucional. Bom, é importante a gente pegar essas falas, claro, são pessoas que defendem impeachment de ministros, apoiadores de Bolsonaro, que questionam, inclusive, todo esse processo. Mas isso pode trazer, de alguma maneira, mais lenha para a fogueira, para esse mal-estar que existe aí entre legislativo e judiciário, entre legislativo e governo federal. Quer dizer, como é que você vê o impacto político disso a partir de agora? A gente está vendo a quantidade de reações que vão chegando aqui, Josias, de senadores da República. Uma marola desnecessária, não é, Fabiola? Esse questionamento feito ao Supremo subscrito pelo Partido Solidariedade, que é o do Paulinho da Força, aquele mesmo que está discutindo, aliás, com aval, com respaldo do Supremo, aquele projeto de redução das penas dos golpistas todos, inclusive do Bolsonaro, e da Associação de Magistrados do Brasil. Então, há nitidamente um viés corporativo nesse debate. E ele não faz nexo, não faz sentido, porque revela um receio do Supremo do que pode vir a acontecer na eleição do ano que vem. Porque hoje os ministros têm escapado de pedidos de impeachment, não porque os pedidos são analisados em plenário e considerados insubsistentes, inadequados, mal fundamentados, não, porque os presidentes do Senado, que têm lá as suas motivações, que ornam com o interesse público e por vezes não ornam, que têm motivações até pessoais de autoproteção, os presidentes têm engavetado. O Rodrigo Pacheco engavetou
inúmeros pedidos de impeachment contra o Luiz Roberto Barroso, já aposentado, contra o Alexandre de Moraes, então, nem se fala, não é? E contra o atual presidente do Supremo, o Edson Fachin, e também o Davi Alcolumbre seguiu a mesma lógica. Então, os pedidos estão sendo barrados hoje ali, estão no gavetão de assuntos pendentes do presidente do Senado. O receio dos ministros do Supremo é o de que a estratégia da direita bolsonarista de eleger uma portentosa bancada no Senado na eleição de 2026 torne a posição dos ministros do Supremo mais vulnerável no Senado. Pedidos passariam a chegar ao plenário e haveria uma chance de prosperar. E ministros do Supremo poderiam ser afastados. Agora, aí é apostar que a democracia brasileira é mequetrefe o bastante para levar adiante pedidos que não tenham sustentação, que não tenham lógica, que sejam motivadas apenas pela perseguição. Então, é preciso confiar um pouco mais na democracia que o Supremo defendeu e que ajudou a manter em pé. Não faz sentido essa legislação vigora aí desde a década de 50, porque só agora o ministro Gilmar Mendes considera que isso não pode permanecer como está. Porque só agora o ministro resolve que não faz mais sentido que cidadãos brasileiros recorram ao Senado pedindo o afastamento de ministros do Supremo. Por que o ministro agora quer impedir que parlamentares peçam a cabeça de ministros do Supremo? Então, assim como o Gilmar Mendes está agora construindo o que parece ser uma PEC da blindagem em versão judicial, do mesmo modo, o Congresso, se tiver uma mudança de composição na eleição do ano que vem, pode se juntar para tornar até mais draconiana a legislação que submete ministros de Estado, ministros do Supremo, presidente da República, até o Procurador-Geral da República está sujeito a pedidos de impeachment por crime de responsabilidade, e isso está pela Constituição, cabe ao Senado analisar esses pedidos. No caso de presidente da República, a Câmara dá a autorização para o afastamento provisório do presidente e depois o Senado julga, num processo já bem definido, inclusive os impeachments são julgados no Senado sob a presidência do ministro, do presidente do Supremo. Então há uma combinação, dois poderes, o legislativo e o judiciário se juntam para julgar uma acusação formulada contra o chefe do Poder Executivo. Então, a legislação está aí. Por que mexer só na parte que diz respeito a ministros do Supremo? E o Procurador-Geral da República, se cabe a ele, só a ele, exclusivamente a ele, representar contra ministro do Supremo, a quem caberá representar contra o Procurador-Geral da República? Tivemos aí a necessidade de afastamento. Houve um procurador lá, não tinha o menor interesse em procurar, não tinha vocação para procurar, que era o Augusto Aras, e questionou-se muito por que ninguém representou contra o Augusto Aras no Senado, pedindo o afastamento dele. Agora, quem é que vai apresentar? Se cabe ao Procurador-Geral da República exclusivamente a prerrogativa de representar ao Senado contra ministro do Supremo, quem é que vai representar contra o Procurador-Geral? Então, Fabiola, não se pode alterar a legislação assim, do nada, por meio de decisão judicial que tem um forte componente corporativo, e tratar só do caso do ministro do Supremo e os demais. Você desequilibra uma legislação que está aí, que vigora desde a década de 50. Então, se é para reanalisar, daqui a pouco o Congresso pode considerar que, então tá bom, vamos reanalisar tudo. E aí torna até mais draconiana a legislação em relação aos ministros do Supremo. Não faz nexo, Fabíola, o que está acontecendo em relação a essa... Estou procurando aqui outras reações, só vi gente da direita mesmo indo para cima dessa decisão do Gilmar Mendes. Será que chega algum parlamentar governista ou da esquerda deve sair em defesa de Gilmar Mendes, Sakamoto? Eu não sei se em defesa, Fabiola, mas eu acho que o pessoal vai evitar, na verdade, manifestações exatamente... As manifestações devem acontecer, a maior parte deles, provavelmente pelos bastidores, né? E não diretamente para exatamente, talvez, não milindrar o ministro. Agora, o Senado Federal vai acabar respondendo isso, não tenha dúvida nenhuma, o próprio Davi Alcolumbre vai acabar respondendo isso, né? A questão é se o Gilmar já não teria conversado com o próprio Alcolumbre de antemão
devido a essa decisão. O Gilmar é uma pessoa política. O Gilmar não é um juiz de início de carreira. Talvez o Gilmar seja um dos principais animais políticos da nação. Então, a decisão que ele está tomando, é difícil imaginar que ele tomou de bate-pronto. Ele deve ter conversado com alguém, com os colegas logo principalmente, né? Agora, ele tomou essa decisão para quê? Para poder ser derrubada, para voltar atrás, para agir em negociação, né? Ele comentou algo com a presidência do Senado, com o Alcolumbre, com o Pacheco, com alguém nesse sentido, né? Então, é uma questão... Agora, quem está mais irritado agora, respondendo de bate-pronto, é o bolsonarismo, porque exatamente é o plano do bolsonarismo eleger maioria no Senado a partir do ano que vem, e aí em 2027 diante ele poder impor impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.